Nosso convidado de hoje é o advogado Walter Antônio Petrucciello. Ele já foi presidente do Cômites do Paraná e Santa Catarina, conselheiro, diversas vezes candidato ao parlamento italiano, tanto à Câmara quanto ao Senado, ex-conselheiro do Brasil no CGIE, Consiglio Generale dell'Italiano all'Estero, cargo que ele volta a pleitear agora nas eleições marcadas para o dia 9 de abril próximo em Brasília. Nós, então, iniciamos perguntando para o Walter qual é o motivo que ele apresenta a sua recandidatura. Mais uma vez, é um prazer conversar com vocês e deixar mais uma vez o meu grande abraço a toda a nossa comunidade italiana, ítalo-brasileira, ao amigo Peron, a esta magnífica edição de Insieme, que está sempre informando aí a comunidade italiana. Bem, veja bem, parece incrível, mas a minha primeira motivação é uma motivação, digamos assim, do coração, né? de sentimento. Por que isto? Porque eu faço parte de todos esses organismos aí de representação, como você mesmo citava, COMES, TDE, né? Fui candidato ao parlamento há mais de 30 anos. A ser exato, são 38 anos, né? Agora, em outubro, eu faria 39 anos, ou faço, né, se Deus quiser, 39 anos de participação na comunidade. Sempre estive em algum organismo, seja o COMES, no próprio TDE, por 17 anos, 2 legislaturas, e desta vez eu não pude me candidatar ao COMES, né, porque a legislação não permite que tenha mais de 2 legislaturas consecutivas. Como a lei mudou, eu já estava em uma, eu ainda pude fazer mais 2. Então, fiquei 3 legislaturas consecutivas, e agora isso não é mais permitido. E assim eu teria rompido os laços, digamos, institucionais com a comunidade italiana e italo-brasileira. Como eu não pretendo, e isso serve aqui de declaração pública, né, para aqueles que têm alguma dúvida sobre isso, né, como eu não pretendo ser candidato às eleições parlamentares, já fui 4 vezes, é mais que suficiente, né, já fui primeiro suplente do Senado por 2 vezes, então, digamos assim, chegou a vez de a gente decidir de não mais apresentar essa candidatura ao parlamento. E com isto, não estando mais no COMES, não apresentando a minha candidatura ao parlamento, só me restaria um caminho para manter esses laços afetivos, né, que eu tenho com a comunidade italiana e italo-brasileira, que seria o TDE. Como a gente fez uma belíssima votação aqui em alguns estados, aqui nos comitês, etc., eu vi nos números a grande possibilidade de participar e, efetivamente, me eleger nesta tornata, como se diz, né, nessas eleições que virão agora. Então, este primeiro motivo é isso. E, obviamente, seguido de um sentimento que eu tenho de que eu ainda posso ser muito útil à comunidade, apresentando a minha experiência, o meu conhecimento nas matérias que são discutidas no TDE, nos próprios comitês, nas relações desses organismos com as autoridades italianas. Então, esses 2 sentimentos é que me fizeram conscientemente apresentar a minha candidatura nessas eleições do TDE no próximo dia 9 de abril. Ô, Walter, todo mundo fala por aí que o CGIE tem poucos recursos, isto é, não tem muita capacidade de decisão, etc., embora seja um órgão eminentemente político, né? Você, com a tua experiência, qual seria o verdadeiro papel institucional do CGIE? Olha, o que acontece com o CGE é o mesmo que acontece com os comitês. Esses 2 organismos eles são regidos por leis obsoletas, leis que foram feitas lá no passado, quando as situações eram completamente diferentes, do próprio TDE, quando não existia a eleição de parlamentares no exterior, né? Então, eu acho que a primeira coisa que se deveria fazer era defender bem que tipo de atividade esses organismos deveriam ter, né? Porque hoje
eles são eminentemente consultivos, mas não são vinculantes. Então, mesmo os pareceres que o TGE dá em relação a qualquer atividade da comunidade italiana, enfim, o próprio Comites, quando dá parecer sobre verbas para institutos de cultura, né, de divulgação da língua e cultura italiana, eles não são nunca vinculantes, né? Eles são só apenas sugestões, né? Se o cônsul da vez, se o ministério da vez, etc., decide que é obrigado pelo seu parecer, mas a gente não vai seguir, a coisa fica por aí mesmo, porque não há nenhum poder vinculante. E, aliado a isso, eu acho que deveríamos ter um pouco mais de independência. Né? Independência, quando eu chamo de independência, muita gente pode até me criticar, achar que não é bem assim, mas assim, eu vivi lá dentro por muitos anos, não foram 2, 5 anos, foram 17 anos dentro do TGE. Eu vejo que a decisão ela é sempre comandada, não é? Aquelas decisões mais importantes, etc., ela é comandada pelos partidos políticos. Isso pode até ser normal, não é? Que as pessoas que são eleitas com uma certa, digamos, uma certa ideologia, com uma certa vinculação com o partido, qualquer que seja, que eles sigam as orientações do partido. Mas aí precisaria exatamente essa desvinculação e trabalhar na defesa da comunidade italiana. Né? Trabalhar, quando você falar com o partido político, ou qualquer que seja ele, trabalhar no sentido de que teria que propor algo que beneficiasse a comunidade italiana. Né? Você veja todas as decisões que foram tomadas no parlamento até hoje, né? Isso independente do TGE, porque no final das contas não é culpa desse organismo, porque, como eu disse, ele não tem um poder decisório, ele tem apenas um poder de sugestão. Então, o que acontece? Se você veja as eleições, né? As eleições para o Comites, por exemplo, vou dar uma ideia, porque é uma das coisas que eu defendo. Por que se fazer uma eleição para o Comites de Curitiba, por exemplo, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, usando a lista eleitoral dos comunes? O que é o comune de Belluno? O que é o comune lá de Roma? O que é o comune de qualquer região italiana tem a ver com o Comites de Curitiba? Para ficar no exemplo de Curitiba. Né? Então, por que não se faz a eleição para os comites com anágrafe consular, ou seja, com as pessoas maiores de idade registradas no consulado? Então, o consulado de Curitiba tem 50 mil pessoas registradas, esses 50 mil pessoas elegeriam os seus representantes, que vão exatamente aqueles representantes que vão fazer a ponte entre essa comunidade e o consulado. Né? Então, você veja, inventaram essa questão da lista eleitoral através do Ministério do Interior. Então, quem diz quem vai votar não é o consulado, mas é o Ministério do Interior. E inventaram a tal da opção inversa. Ou seja, você tem que ir atrás do eleitor, né, para dizer para ele, olha, vota, vem aqui, inscreva-se, mande esse formulário para o consulado. E a gente sabe que não é fácil essa atividade, não é? Se não são os candidatos ir atrás das pessoas, elas dificilmente vão participar, primeiro porque não tem conhecimento da problemática, do sistema, do que representa, muitas vezes nem sabe o que é o Comites, muitas vezes deixa o envelope em cima da mesa, né? E muita gente se inscreve e depois nem vota. Então, por que isso? Por que não melhorar esse sistema? E aí o TGE tem grande influência, porque o TGE pode fazer um movimento nessa direção. Primeira coisa que ele deveria fazer, então, já para mostrar aquele poder, aquela força dele, é dizer, senhores, vamos modificar a lei do Comites, a eleição dos Comites passa a ser um problema dos consulados e não do Ministério do Interior. Porque não temos nada a ver. Né? O Ministério, o Comune de Belluno diz, vocês têm 20 eleitores. O Comune de Roma diz, vocês têm 100. O Comune lá da campanha, de Prato la Serra, onde eu nasci, diz, vocês têm 3 eleitores. Os 3 Petruzzelli, um pouco mais. Mas, então, assim, por que nós dependemos de um comune italiano para escolher os nossos representantes
numa circunscrição consular, que não tem nenhum relacionamento com a autoridade italiana do território italiano, nem um relacionamento com o Ministério do Interior, né? Então, por que não deixar isto a critério dos consulados, que cada consulado faça a sua lista eleitoral, que faça a sua cédula, que faça os seus votos, né? Já que até os votos são contados aqui, logicamente, né? Mesmo com esse sistema, os votos foram escrutinados nos consulados. Então, esta é uma das coisas que eu defendo muito. Eu sei que poderíamos, e tem gente que fala, vamos unificar a Anágrafe. É uma ideia que, se você ver a minha primeira publicidade lá, da minha primeira campanha eleitoral por TDE, de 20 anos atrás, né? Não, de mais de 20 anos, 22 anos atrás, você vai ver que eu já falava isso aí, de criar uma Anágrafe exclusiva em Roma, mas nós não temos esse poder, né? Não temos o poder para criar isso aí. Isso aí deveria ser uma coisa de legislação, de colocar um setor, funcionários que vão cuidar, Anágrafe de italiano residente all'estero. Acabou os comunes, cada um tem o seu. Mas não é fácil, porque os comunes têm que ter aquelas pessoas inscritas, aquilo influi sobre o rendimento do comune, aquilo influi sobre outras coisas. Então, talvez isso seja uma coisa tão ampla que não vale a pena a gente lutar. Então, eu prefiro lutar por uma coisa menor, começando pela eleição do COMEX. Como é que você analisaria, então, por exemplo, os bons fatos, grandes falhas e grandes feitos do CGE nesse período de 30 anos, quase 33, na verdade, da instituição, e uma análise específica sobre a representação brasileira, principalmente esses últimos tempos? Olha, como eu tenho dito, assim, no geral, eu não gosto de fazer críticas individuais, pessoais, porque dá a impressão de que a gente está fazendo uma campanha contra alguém que foi eleito democraticamente, como a gente não está lá, e a gente quer pegar o lugar, talvez seja interpretado de modo errôneo. O que eu acho, assim, primeiro que alguns conselheiros, né, e talvez aqueles que foram eleitos ultimamente, eles acham, ou eles entendem que quando são eleitos, e isso eu vejo agora até de alguns candidatos, que chegam no TDE e vão resolver todos os problemas do país, né? E não é bem assim. A gente sabe que o TDE é composto lá por 69 membros, né? Algo assim agora, foi reduzido lá na legislação. E então a gente vai depender sempre da questão que você vai enfrentar, porque nem sempre todo mundo vai colocar a sua ideia em votação e apresentar essas ideias. Mesmo quando a gente fala de alguma legislação, sempre tem quem é a favor e quem é contra. Então, você luta também com os seus próprios companheiros, né? O que eu acho, assim, do TDE atual é que a gente carece um pouco mais de informações. Talvez isso seja um defeito, né? E eu, pelo menos, não tenho recebido informações, assim, constante do que tem acontecido. Talvez nesses últimos 2 anos as reuniões tenham sido virtuais, então, não sei, as informações talvez não tenham chegado de modo do que foi discutido, né? Sei que, obviamente, recentemente se manifestaram com relação à guerra da Ucrânia-Rússia, mas isso tudo diz respeito a uma questão diversa daquele que é o nosso objetivo hoje, né? De tentar resolver os grandes problemas de uma nação. E às vezes, assim, os problemas de uma nação não é o mesmo dos outros. Então, você apresenta... Eu vou citar um exemplo aqui. Quando eu me elegi a primeira vez, lá depois, acho que de 2 anos, a legislatura durou uma eternidade, porque foi prorrogando. O que era 5 anos deve ter virado uns 10, 12, eu não me lembro. Mas, assim, depois de uns 3, 4 anos, já com o conhecimento que eu tinha, evidentemente, eu levei a Roma, e naquela época era impressa, eu levei a Roma, imprimi mais de 1000 páginas de uma fila de espera que o consulado de Curitiba tinha e joguei sobre a mesa, no púlpito. Quando eu pedi a palavra, eu falei, vocês têm noção do que isso aqui se trata? 1000 páginas aqui, que deve ter 50, 60 mil nomes. Isso aqui representa as pessoas que estão aguardando para serem chamadas para entregar seus documentos, não é? Que vão esperar 15, 16 anos, 14 anos para serem chamados. Então, o que nós podemos fazer? O que nós
vamos fazer em relação a isso? Você acha que isso causou impacto naquela composição do TGE na época? Não causou, porque eles não tinham esse problema. Então, eles assim dizem, isso é um problema de Curitiba, entendeu? Não era nem um problema do Brasil, era de Curitiba. Então, eles resolvam lá. Então, fica assim uma situação muito difícil. Por isso que eu não gosto muito de criticar assim os conselheiros, sejam eles do passado e os atuais, né? Eu acredito que eles possam até estar fazendo um grande esforço para defender algumas coisas nossas, mas, infelizmente, o resultado é este que nós temos aí, que não muda nada, né? Isso vejo assim também, por exemplo, quando eu era presidente do Comites e tal, a gente fazia reunião intercomites com cônsules, embaixadores, pedia alguns procedimentos, dizia, olha, Curitiba tem uma excelente decisão, e tinha mesmo, e tem mesmo, disso, daquilo, por que os outros consulados do Rio diziam, por que nós não fazemos igual? Quase que eles, no lugar de melhorar o deles, tiraram o nosso, né? As autoridades estão sempre com o pé atrás, com tudo que a gente pede, né? Então, são coisas realmente muito complexas, que muitas vezes é difícil de solucionar, mas isso não impede um conselheiro de lutar, não só lá no TGE, mas quando faz as reuniões com embaixadores, com cônsules, para propor as eventuais modificações, eventuais melhorias, não é? Coisas desse tipo. Assim, existem coisas, por exemplo, e aqui eu me permito, porque é muito difícil falar de si próprio, muito difícil. Por quê? Porque se você fala o que você fez, muitas coisas, as pessoas podem dizer que você é prepotente, que você acha que você fez tudo. Se você não fala nada, como eu falei agora há pouco, é falta de informação, né? Então, o cara não informa nada. Mas, assim, por exemplo, eu tenho no meu currículo duas coisas que eu julgo, assim, como se diz, de um prazer, de uma coisa enorme, que talvez muita gente não saiba. Mas eu também não me preocupei em sair por aí publicando cartaz com essas decisões. E uma delas foi o fechamento do consulado de Recife. Eu fazia parte do TGE quando a então ministra Belloni, que chegou a ser candidata a presidente da República agora, né, apresentou uma lista de consulados que iriam fechar, e não era o parlamento que decidia, era o Ministério das Relações Exteriores. Ela apresentou consulados que iriam fechar. Quando eu vi a relação, eu vi consulado do Recife, né? E eu peguei, liguei imediatamente. Infelizmente, o presidente do Comites, Salvador Scalia, agora não está mais entre nós para testemunhar isso, mas o ex-cônsul Bitirré, com quem eu falei, pode isso testemunhar para quem quiser saber. Eu telefonei para os dois, aliás, telefonei para o Scalia, ele mandou telefonar para o Bitirré, e eu telefonei e falei, eu preciso de dados concretos. Não adianta politicamente, porque politicamente cada conselheiro vai defender o seu país. E isso não vai entrar nos ouvidos da ministra Belloni e das autoridades que estão com esta decisão de fechar. E, de fato, eles me mandaram algumas coisas que eu lembro até hoje. Por exemplo, a Fiat estava construindo aquela fábrica em Goiânia, que é na fronteira com Pernambuco, com a Paraíba, né? Ia produzir 450 mil automóveis ano, exportar um monte, milhares de funcionários italianos viriam trabalhar ali, né? E a gente sabe que essa região pertence ao consulado de Recife. A Itália jogaria 3 partidas do Mundial de 14 naquela região. Eu, inclusive, fui assistir as 3 partidas, não dei sorte que fomos eliminados, mas fui, né? Fortaleza tem o maior número de prisioneiros italianos no país. Muito pouca gente sabe disso. Precisa de assistência. Então, essas considerações, eu tenho isso gravado num tablet, que eu coloquei à mesa, enquanto eu falava, foi gravado, mostrando o ministro me ouvindo. Então, assim, eu não sei se isso levou eles a pensarem tecnicamente, então vamos deixar Recife. Mas eu fiz o meu papel, entendeu? Eu fiz o meu papel, né? Quando eu fiz uma campanha, quando nem se falava nesse assunto, eu fiz uma campanha lá, muitos anos atrás, está gravado tudo isso, não é que o Walter se inventou isso agora porque é candidato. Está gravado quando eu defendia a cidadania para os trentinos. Eu sou parlamentar? Não.
Eu fui parlamentar? Não. Eu fiz a lei? Não. Né? Mas eu batalhei, eu falei, eu levantei a voz em favor disso. Né? Depois saiu a lei, graças ao deputado Berda, do Trento, que me ouviu. Não sei, mas não é esse o detalhe. É você não ficar no silêncio. Né? Quando a lei dos Trentinos, que é 379, que tinha 5 anos de prazo, venceu, estava para vencer, né? O Berlusconi fez o decreto Mille Prórroga, né? O presidente do Senado era o senador Pera. Eu li esse decreto, né? Decreto Mille Prórroga será publicado. Eu vi e não achei nada sobre... Tinha até a prorrogação do TDE naquela decreto Mille Prórroga. Não teria eleição, mas não tinha prorrogação da lei 379. Eu tomei a liberdade e a coragem de ligar para o gabinete do senador Pera, presidente do Senado. Falei com o assessor dele, expliquei um pouquinho o que era a lei 379 e disse que se não colocasse aquela prorrogação na lei, seria um caos total, porque as pessoas estavam todas com documentos, o consulado não tinha condições de atender, tinha reuniões de 3, 4 mil pessoas para assinar aquela decisão. Tá? Foi por minha causa que ele fez a prorrogação depois? Não sei, mas também não estou preocupado em dizer ali decreto Petruzzello, Mille Prórroga e Graça Petruzzello, mas fiz o meu papel. Né? Talvez ele tenha me ouvido, talvez ele foi buscar outras informações, mas saiu a prorrogação. Então, tudo isso eu fiz enquanto conselheiro do TDE. Se eu não fosse conselheiro, eu não teria tido esta possibilidade. Entendeu? Estas que são as questões que eu gosto de colocar, porque são fatos concretos da minha atividade, né? Que eu talvez não tenha divulgado o suficiente. Né? Muita gente sabe, eu vejo lá o pessoal do Recife, que de vez em quando alguns se manifestam e tal, mas eu não estou preocupado com eventuais elogios pela minha atividade, pois a minha atividade ela era minha obrigação. Eu vejo assim, entendeu? Então, o que eu puder fazer, eu tenho que fazer. Eu não posso simplesmente ficar calado e deixar a coisa acontecer. Depois, o resultado é o resultado. Não é você que assina, né? Um baixador não porta a pena. Então, a loura não firma mais nula, né? Então, eu não assino nada. Mas eu fiz moções, eu fiz ordem do dia, né? Que foram assinadas, aprovadas, mas que talvez não tivesse resultado. Eu liguei para o cônsul Trampete, disse para ele, eu tinha um excelente relacionamento com o ministro Cardilli, que era o secretário executivo do TDE, e eu fui conversar com ele sobre a situação caótica de Curitiba, do pessoal. Ele pegou e disse assim, peça ao cônsul que me peça ligue para ele imediatamente e peça uma missão. E eu liguei para o Trampete e falei, Trampete, precisa pedir uma missão urgente que o Cardilli vai aprovar aí, vai pedir para o personal. Veio um funcionário, ficou 2, 3 meses. Solucionou? Talvez não solucionou, puseram ele até para inserir na lista de espera os nomes, né? Talvez. Mas eu digo assim, foram atos e atitudes que era a minha obrigação. Então é por isso que eu digo isso, que eu não faço críticas às pessoas, né? E espero que quem for eleito tenha também esse discernimento de defender as nossas causas, seja qual for o resultado. A próxima pergunta que eu ia te fazer, Walter, você já tocou praticamente no assunto e já deu sua posição, que é a questão do partidarismo, isto é, a influência partidária dentro do CGI. Você já se manifestou contrariamente. Agora, eu apenas consideraria o seguinte, então, em cima, só para esgotar esse tema, talvez isso não seja a decorrência do modelo de eleição. Por exemplo, essa eleição que vamos ter em Brasília agora é uma eleição indireta. O colégio eleitoral são menos de 200 pessoas. Quer dizer, fica uma discussão intramuros, a gente sabe que isso está acontecendo, mas a grande comunidade dela não participa. Talvez não fosse o caso de propor uma mudança nisso, eleição direta também para os conselheiros do CGIE e por aí afora, né? Só para encerrar essa questão política, né? Veja, eu mesmo, quando estava lá, eu procurava, até eu brinco muito até com amigos que têm excelentes conselheiros lá. Né? Tive muitos amigos lá que participaram comigo, o falecido Pieroni,
né? Excelente pessoa, o Laspro, o próprio Araldi, né? Também excelente pessoa. No passado eu tive junto com Barindelli, Bosco e Bianchi, né? Também eleito, né? E eu sei que eram pessoas que tinham esses interesses de defender a comunidade, mas, ao mesmo tempo, alguns deles, e muitos dos outros, eles estão ligados, enraizados com o partido político. Aliado ao fato que eu acho até um pouco injusto isso, que partidos políticos podem indicar conselheiros para o TDE, né? Então, dentro do TDE, existe representação política. Isso é fato. Não me lembro agora quantos são, me parece 8 ou 9 conselheiros. O partido X pode indicar um, o partido Y indica outro, o sindicato pode indicar X, o sindicato dos trabalhadores frontalício pode indicar outro. Então, assim, se você pode indicar indiretamente, para que fazer uma eleição? Né? Então, talvez o caso mais correto é como você falou, talvez fosse uma eleição direta. A comunidade de cada país vai eleger seus representantes. Aqui no Brasil, graças a Deus, voltamos a ter 4, né? Éramos 4, cortaram para 3. Então, talvez seja uma questão que possa ser discutida. Eu não acredito num resultado positivo, porque os interesses vão prevalecer. Isso aqui, fazendo uma comparação, até me permito, pode ser até ridícula, mas é como o nosso Congresso fazer uma lei contra o Congresso. Né? Quem é o deputado ou senador que vai votar numa lei que desfavorece você? Né? Já é um milagre que na Itália os parlamentares votaram uma lei para reduzir os parlamentares. Né? E tem gente que não quer eleição antecipada porque já tem medo de perder a cadeira. Então, eu digo assim, será que o TDE teria coragem de cortar a própria carne e dizer, não, a partir de agora a eleição é direta? Né? E veja, outra coisa, por exemplo, que eu critico o TDE, no gancho da pergunta, excelente pergunta. Os comitês, como são eleitos? São eleitos pela comunidade e pode se eleger somente por 2 mandatos consecutivos. Por que o TDE, quando renovou a lei do comitê, não renovou a sua, dizendo que no TDE você também só pode ter 2 mandatos consecutivos? Por que os conselheiros do TDE podem ficar de perpétuo e os comitês não? Então, veja que eles não cortaram a carne, né? A própria carne, cortaram o comitê, né? Mas o TDE não. O TDE tem gente lá que vai fazer 5, 6 mandatos consecutivos, 30 anos que estão lá, e vão continuar. Essas pessoas jamais votariam para que fosse só 2 legislaturas ou 3 legislaturas, né? Estão lá 30 anos e continuam. Então, essa questão partidária é uma questão bastante complexa e, assim, eu estava falando, eu brincava porque eu ficava sempre no meio, né? Eu ouvia os lados, mas eu nunca tomava posição partidária. O que eu tinha que assinar, eu assinava se era de interesse, se não interessava, não assinava, né? E pronto. Nunca ninguém de um partido político chegou a me obrigar, né? Eu me lembro até de ter tido assim, uma certa discussão quando Tremalha me mandou uma carta dizendo que eu era orgânico do Comitato Tricolor, que eu não pedi e não falei nada, né? E lá eu fui muito criticado por isso, né? E outro detalhe na questão partidária, quando foi eleito o Comitato de Presidência, né, que é praticamente o diretivo do TDE, e eu apresentei minha candidatura, eu juro, com essa mão levantada. Chegaram para mim e falaram, você infelizmente não vai entrar porque a sinistra não vou lhe ter. Tu sei de destra. Eu disse, mas eu não sou de destra nem de sinistra, eu sou um italiano residente all'estero. Não, mas tu sei de Tremalha na época, né? Então, assim, a questão partidária existe. Não adianta tapar o sol com a peneira. Existe mesmo. Mas, Walter, você já tocou também nesse assunto. Eu ia te perguntar, como pergunto a todos os candidatos, qual é a posição do candidato com relação ao Ius Sanguinis, por exemplo, que está aí. Mas nós já conhecemos tua posição. Eu juntaria, então, 2 perguntas que faço também a todos, que nós estamos com 30, aliás, no final da década de 80 do século passado, o CGI e os comitês, né? Tem 33 anos, vamos repetir aqui mais ou menos, que eles existem. E a situação nessa área tem piorado, quer dizer, com tanta representação, veio também aí os deputados eleitos no exterior, etc. Tal, e a nossa situação foi piorando a ponto que chegamos aí com um tema
complicado, cabeludo aí, que é aquele problema, desenterraram a grande naturalização, tá? A advocacia do Estado advogando contra nós, dizendo que nós já fomos naturalizados, que não temos que reivindicar cidadania italiana, etc. E tal. Temos também outro problema crônico que já se tentou fazer diversas vezes, cartilha, unificar procedimento dos consulados, etc. Tal. No entanto, exceto aquele momento em que era o Lanzi, o presidente do Intercomites, e se voltou contra um vademecum que estava saindo aí, contrariando, inclusive, a posição geral dos comitês, tal, que foi, na época era o Merlo que estava lá, foi cancelado aquele vademecum. E nós temos um silêncio quase que permanente do CGE, a nossa expressão máxima, nessas questões. Como é que você vê isso? Por exemplo, agora, inclusive, em função daquilo que você acabou de noticiar, que estamos na iminência de ter um pronunciamento da Suprema Corte. Exato. Veja, eu sempre fui favorável ao ius sanguinis. Eu acho que é um direito adquirido. Se você quer modificar a legislação, pode modificar, isso é permitido. Existe um parlamento que pode fazer leis. Nós sabemos que a Lei da Cidadania, que é de 1912, depois corrigida com a Lei 91 de 92, ela não é uma lei constitucional. Ela é constitucional, que eu digo, ela não é da Constituição, não está no texto da Constituição, é uma lei ordinária. Então, você pode modificar esta lei em qualquer momento. Só que eu não vejo como você pode retirar um direito adquirido. É cittadino per nascita, né? E filho de padre ou madre cittadina. Então, sim, se eu já sou nascido, eu já sou italiano. O que falta é uma burocracia de um reconhecimento formal desse meu direito, né? E eu não estou renunciando a esse direito, eu apenas, por vários motivos, não o fiz, o consulado não me atendeu, eu não tenho documento, mas, enfim, esse direito existe. Então, você quer mudar? Então, vamos mudar. Essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024. Quem nascer depois dessa data não tem mais direito à cidadania italiana, salvo se o pai ou mãe já não for cidadão, digamos, entre aspas, né? Então, quem não conseguiu reconhecimento aí nesses anos todos, né? Aí, paciência, a partir daquela data, a Itália decidiu que não é mais cidadão. Mas nunca fazer uma lei que retire o direito de quem já é nascido. Isso, para mim, é uma aberração jurídica, entendeu? Seria uma aberração, para mim, muito grande. E eu sei que no parlamento italiano existem correntes que defendem a teoria do fim do ius sanguinis. Isso é ponto pacífico. Existem parlamentares que vivem batalhando sobre isso. Não conseguiram até agora modificar essa lei, mas existem. Né? Existem pessoas, existem parlamentares que são favoráveis a essa tese, né? Mudando para o ius solis. Né? Eu me lembro, quando eu estava no TDE também, aproveitando mais uma coisa, eu lembro que se deu um parecer, que apareceu um texto, né, dando a cidadania ius solis para estrangeiro nascido na Itália, com os pais imigrados, aquelas coisas todas. Daí tinha muita confusão, né? Porque, que nem os Estados Unidos, você está grávida, aí entra lá, nasce o filho, você já tem direito a permanecer, né? E eles tinham muito medo disso. E eu me lembro de uma sugestão que eu fiz: ora, faça uma lei mista. Até citei o exemplo do Brasil, que o Brasil, todo mundo sabe que é ius solis, mas nós também temos o ius sanguinis, né? E você sabe que filho de brasileiro nascido no exterior, registrado no consulado brasileiro, né, e vindo a residir no Brasil, ele é brasileiro nato. Então, é um ius sanguinis. Né? É um sistema misto. Claro que o nosso sistema é o ius solis no geral, mas pode se aplicar. E na Itália eu disse que pode deixar o ius sanguinis e aplica o ius solis. Faça uma lei assim: quem nascer na Itália, no território de pai ou mãe legalmente residência há pelo menos 10 meses, né? Aí me disseram, mas por que 10 meses? Porque 10 meses você não pode entrar grávido só para pegar a cidadania, né? Walter, mas a Itália já tem o ius soli. Não, ela tem, mas não tem. Porque o ius solis na Itália, ele tem condições. Né? Ela tem condicionantes, não basta ser nascido no território. Não basta ser nascido. Tem condicionantes, como, por exemplo, apólide, de pai ou mãe desconhecido, foi encontrado no território, né? Frequentar
a escola depois de tantos anos e tal. Não é assim, nasceu já é italiano. Né? Existem condicionantes. É isso que eu me refiro. Então, quer dar esse direito para quem nasceu no território? Faça uma lei dizendo que, a partir de hoje, daqui 10 meses, quem nascer daqui 10 meses, a partir de agora, no território italiano, tem direito. Oh, mas por que 10 meses? Porque assim a pessoa com 5 meses de gravidez não entra no território para ter o filho lá e virar italiano, entendeu? Vai ter que fazer o filho no território italiano e estar legalmente residente. Era uma sugestão que eu dei na época. Muita gente achou boa a sugestão. Muita gente disse, é bem legal isso aí, desde que residente no território pelo menos 10 meses de pai ou mãe legalmente residente. Ou seja, não adianta imigrar clandestino e ficar escondido no território, né? Mas, retornando ao assunto principal, essa questão do Iris Sanguinis, eu já dei uma entrevista à revista Insieme sobre isso, já debati bastante o assunto, mas apenas para deixar aqui no geral, a Corte Suprema de Cassazione, que é o órgão máximo de decisões ordinárias, né, vai decidir no próximo dia 12 de julho, às 10 da manhã, se nós vamos todos perder a nacionalidade italiana ou todos vamos ter esse direito. E essa é uma decisão extremamente complicada, como eu já disse na outra entrevista. Eu não tenho medo, porque eu sou nascido na Itália, depois dessa grande naturalização, meus filhos já são italianos, meus netos são italianos, mas eu tenho preocupação com a comunidade italiana e ítalo-brasileira, que corre atrás de documentos a vida inteira para poder exercer esse direito. Tenho muita preocupação. Vamos ver o resultado dessa decisão. Nesse aspecto, você acha que órgãos como os comitês e o CGIE também devam entrar no debate, na discussão? Você dizia na outra entrevista que deve haver posição política, inclusive, porque também é politicamente que o Estado italiano vem agindo, não? Absolutamente sim. Por exemplo, se eu estiver no TGE, será uma das primeiras matérias, se Deus quiser, a reunião tiver antes se a primeira reunião for antes dessa decisão, eu vou me pronunciar no plenário, né, pedindo, pelo amor de Deus, o apoio de todo mundo, fazer uma moção, uma ordem de giorno, inclusive fazendo, se possível, uma interrogação parlamentar, se possível, não sei como funciona, então aqui não fico fazendo promessas, vãs promessas, né, de colorir o céu de amarelo. E se eu puder ir lá na Corte Constitucional, eu vou conversar com o advogado, ele me dê a chance de dizer, você pode conversar com o magistrado porque é permitido, eu vou lá explicar para ele. Vou lá conversar com ele. Se não me der a chance, eu, infelizmente, não vou poder fazer. Mas eu não tenho medo de bater na porta e dizer, o senhor pode me ouvir um pouquinho? Né? Eu sou do TGE, né? Claro, tem que ter um encargo, né? Também não posso chegar lá, sou Walter Petruzzello lá do Brasil, vim aqui defender o Brasil, né? Então, eu digo, eu sou conselheiro do TGE, né? Aí eu posso ter este encargo. Por isso que eu sei que é uma entrevista geral, mas é por isso que eu peço à nossa comunidade, a esses eleitores, aqui já faço uma campanha política, né, de me prestigiar. Nós temos direito a 4 vagas e podemos votar em 3. Então, eu estou pedindo, por enquanto, um voto, né, para que eu possa exercer essa função. Temos outros candidatos bons aí também, né? Tem candidatos que estão conversando comigo, que estão participando ativamente com as minhas ideias, né? De quem eu vou também apoiar a candidatura, sem dúvida nenhuma, né? E, enfim, estou aí com muita esperança de poder voltar às minhas atividades que eu sempre adorei, sempre gostei, sempre defendi com unhas e dentes. Walter, pode fazer tuas considerações finais. Eu ia exatamente pedir para você fazer um pouco da tua propaganda aí, dizer como é que está o quadro aí. Obviamente, você deve estar lutando para ter uma equipe, os 4 que pensem mais ou menos iguais, porque nós tivemos também, infelizmente, no Brasil, por exemplo, a nossa representação nem sempre olhou para o mesmo lado, né? Não é verdade? Esse compromisso com a comunidade. Como é que você pretende trabalhar e as considerações finais tuas aí? Olha, antes de mais nada, é importante dizer que nas eleições anteriores do TGE, na segunda que eu participei, na primeira eu me elegi em 4º lugar, né? Os 3 tinham feito um belo acordo, mas sobrou uma vaga, porque vota em 3, sobrou uma vaga e eu entrei. Na segunda eleição, as pessoas já conheciam o meu trabalho
E daqueles candidatos, 4 que faziam parte daquele TDE que se candidataram, eu fui o único reeleito do Brasil. Os outros 3 foram todos novos, né? Fui só eu que fui reeleito. Araldi, Pieroni e Laspo entraram novo, né? E a gente fez assim uma espécie de acordo para que a gente elegesse as pessoas que estavam alinhadas com a gente. E não vai ser diferente dessa vez, né? Eu estou conversando muito seriamente com o Rio Grande do Sul. Tem uma excelente pessoa, uma pessoa de um conhecimento, de um caráter extraordinário, que é a Estefânia Puton, lá do Rio Grande do Sul, faz parte do Comits, é uma menina jovem, talvez falte experiência, mas a experiência é uma coisa que a gente não nasce com ela, né? Vai adquirindo ao longo das atividades da vida, né? Tem aí o Daniel Tadoni, que é um excelente rapaz, que conhece muito também dessa matéria, que é um excelente candidato. Podemos citar outros candidatos aí, né? A quarta ou a outra vaga, que é o de São Paulo, temos candidatos em São Paulo, temos candidatos a Silvia Tiati, tem gente boa aí, tem o André Lanzi, também tem conhecimento. Agora, isso tudo vai depender do que cada um quer e vai depender do eleitor, né? Porque, evidentemente, infelizmente, só se vota em 3 e só se elege em 4. Não dá para a gente votar em todos, né? Se eu pudesse votar em 10, provavelmente eu votaria em todos os candidatos. Agora, tem alguns candidatos assim que estão se lançando aí como franco-atiradores, que sabe que não tem possibilidade de se eleger, mas se lançam. Mas é um direito, né? A candidatura de alguém a qualquer cargo é um direito, né? Então, assim, eu peço encarecidamente a todos esses eleitores que vão compor o colégio eleitoral no dia 9 em Brasília, que dos 3 votos possam me prestigiar com pelo menos um deles, né? Para que eu possa fazer a defesa de todas essas situações que eu mencionei aqui na entrevista e de que eu possa colocar a minha experiência, o meu trabalho, a minha dedicação e a minha vontade em favor da comunidade italiana e ítalo-brasileira. No mais, é deixar um grande abraço a todos e nos veremos em Brasília no dia 9 de abril.